Então, sejam bem-vindos a esta aula de modelagem e aplicações de funções exponenciais. Aqui nós vamos aprender a como resolver algumas equações exponenciais e também, sobretudo, vamos focar nas aplicações de funções exponenciais. Bem, eu acredito que até o final desta aula você será capaz de resolver algumas equações exponenciais, desde os tipos mais simples de equações exponenciais até as um pouco mais complexas. Poderá resolver problemas envolvendo equações exponenciais e poderá aprender a modelar situações com equações ou funções exponenciais. Bem, então vamos tratar basicamente destes tópicos: resolução de equações exponenciais, aplicações, onde vamos ver os principais campos de aplicação de funções exponenciais. Vamos modelar uma situação real, prática, e finalmente vamos propor aí alguns exercícios para poder aperfeiçoar a resolução de equações exponenciais. Então vamos diretamente na resolução de equações exponenciais. Bem, uma equação exponencial é aquela em que a variável ou a incógnita se encontra no expoente. E o objetivo, obviamente, é encontrar o valor que satisfaz a equação. Então, este aqui é o tipo mais básico. 5 elevado a x é igual a 125. Esta aqui é uma equação exponencial, porque o x, a variável no caso, está no expoente. Então, qual deve ser o valor do expoente, de modo que 5 elevado a esse valor seja 125. Então, o princípio básico para a resolução de equações exponenciais é que as bases sejam iguais para que os expoentes sejam iguais. Então, se os dois números são iguais, significa que as duas potências, se tiverem a mesma base, então é necessário que os expoentes sejam iguais para que os dois números sejam iguais. Daí que o principal critério para a resolução de equações exponenciais é converter as duas potências aqui para que tenham a mesma base. E daí poder equilibrar então os expoentes, igualar os expoentes. Então, por exemplo, 5 elevado a x igual a 125. 125, convertendo ou escrevendo na forma de uma potência, fica 5 elevado a 3. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 dá 5 elevado a 3, que é 125. Uma vez que as bases são iguais, então os expoentes devem ser iguais. Logo, x, que é expoente do primeiro membro, igual a 3, que é o expoente do segundo membro. Significa então que a solução desta equação é x igual a 3. Tão simples assim. Vamos ver outro exemplo. O critério é o mesmo. 2 elevado a 3x menos 8 igual a 16. Então, este 16 fatorizamos de modo a escrever numa potência de base 2. Então, 16 é igual a 2 elevado a 4. Igualando, então, aqui, baixando os expoentes, teremos que resolver essa equação do primeiro grau aqui. E a solução é 4. Então, o resultado é bem simples. O processo de resolução é bem simples. Vamos ver esta outra. Esta é uma equação exponencial, mas que está na forma quadrática. Na forma de equação quadrática. É uma equação exponencial, mas que está na forma quadrática. Bem, como se resolve? Veja que temos aqui 2 elevado a... o número E é a
base do logaritmo natural. Então, e elevado a 2x menos e elevado a x menos 6 igual a zero. Usando a propriedade da potenciação, temos e elevado a x ao quadrado menos e elevado a x menos 6 igual a zero. Aqui nós fatoramos em torno de e elevado a x, colocamos em fatores. Então, e elevado a x menos 3 vezes e elevado a x mais 2 igual a zero. Bem, então teremos essas duas possibilidades pela regra de anulamento. E elevado a x é igual a e elevado a x menos 3 é igual a zero, ou e elevado a x mais 2 é igual a zero. Deste lado, obviamente, não teremos nenhum valor, não teremos valor x que satisfaz esta, portanto aqui é impossível. Mas aqui é. Portanto, temos aqui e elevado a x igual a 3. Significa que o valor de x aqui será logaritmo natural de 3. Resolvendo isto aqui com base nas propriedades de logaritmização. Este aqui é outro tipo. Veja que temos aqui uma equação assim exponencial, mas espécie de equação mista. Mas veja bem. Então aqui temos 3x elevado a x mais x ao quadrado elevado a x igual a zero. Podemos muito bem evidenciar o e elevado a x, que é este, e fatorizar. Então fica x vezes 3 mais x elevado a x igual a zero. Bem, aqui o princípio de anulamento do produto. X é igual a zero, 3 mais x é igual a zero, e elevado a x é igual a zero. Só que e elevado a x igual a zero é impossível. Isso jamais, e elevado a x jamais será zero, para qualquer valor de x. Daí que ficamos apenas com esta parte. X é igual a zero ou 3 mais x é igual a zero. Portanto, as soluções serão as seguintes. X é igual a zero ou x é igual a menos 3. Bem, se quisermos então comprovar, temos aqui para substituir. Substituindo o primeiro valor 0, resulta de fato, está correto. Substituindo o segundo valor, menos 3, também resulta, satisfaz a equação, está correto. Vamos então falar das aplicações principais das funções exponenciais. As funções exponenciais elas podem ser aplicadas em vários campos, desde a epidemiologia, a arqueologia, questões sobre crescimento populacional e outros. Então aqui vamos ver algumas dessas aplicações. Vamos ver a lei de esfriamento de Newton. O que esta lei diz? A lei diz o seguinte. Se D0 é a diferença entre a temperatura inicial de um objeto e o meio em que este objeto está, o meio, lugar, o ambiente do espaço em que se encontra ao redor, e a temperatura do meio do espaço ao redor é designada de Ts. Então, a temperatura desse objeto segue a fórmula dessa função. Pode ser modelada pela seguinte função. Temperatura do objeto passado um determinado tempo é igual à temperatura do ambiente ao redor mais a diferença da temperatura do objeto pela temperatura ao redor, a diferença entre a temperatura inicial do objeto e a temperatura do meio ao redor do objeto em que se encontra, vezes E elevado a menos kT.
onde K é uma constante positiva que depende do tipo do objeto. Então vamos tentar aplicar, melhor, vamos ver um exemplo de como é que se aplica esta lei. Vamos ver um exemplo aqui. Uma chávena de café tem uma temperatura de 200 graus Fahrenheit e é colocado numa sala, num lugar, num espaço cuja temperatura é de 70 graus Fahrenheit. Bem, passados 10 minutos, a temperatura do café é 150 graus Fahrenheit. Portanto, cai de 200 para 150 graus Fahrenheit. Então, encontre o modelo ou a função o modelo dessa função da temperatura do café passado um tempo t. Ou seja, a fórmula genérica que define este processo aqui de esfriamento. E a linha B, encontre a temperatura do café passados 15 minutos. Então, qual será a temperatura do café depois de 15 minutos? Então, a linha C, passado quanto tempo a temperatura terá esfriado para 100 graus Fahrenheit? Então, vamos tentar resolver este problema. Bem, vamos então fazer o seguinte. Temos aqui a solução. A linha A, a temperatura da sala é Ts igual a 70. Então, vamos tentar usar aquela fórmula de esfriamento de Newton para modelar este problema. É 70 graus Fahrenheit, a temperatura do ambiente, do lugar. Então, a diferença da temperatura será 200, que é a temperatura do café, que é a temperatura inicial do café, menos 70, que é a temperatura do ambiente. E o resultado é 130. Então, já encontramos a temperatura, a diferença entre as temperaturas. Bem, então, pela lei de esfriamento de Newton, passar a temperatura depois de t minutos pode ser modelada ou é modelada pela função Tt, ou seja, a temperatura é igual a 70 mais 130 vezes E elevado a menos kT. Bem, chegada a esta fase, precisamos de encontrar a constante K associada ao copo, a melhor a chávena do café. Então, para fazer isso, vamos usar quando o tempo é 10, ou seja, passados 10 minutos. Então, esse aqui é um dado oferecido lá do problema. Então, passados 10 minutos, sabemos que a temperatura é de 150 graus Fahrenheit. Então, temos, bem, 70 mais 130 elevado a menos 10, que é o tempo, já substituímos ali, K, menos 10K, igual a 150. Resolvendo esta equação exponencial aqui, encontramos K aproximadamente a 0,04855. Aqui nós podemos usar a calculadora para este processo aqui. Bem, então substituindo este valor de K encontrado naquela fórmula, naquela equação, temos temperatura igual a 70 mais 130 é elevado a menos 0,04855T. Bem, este aqui então é o modelo do nosso problema. Significa que podemos então resolver a linha B. Usando a função, né, para encontrar a temperatura passados 15 minutos. Então, se eu substituir ali no T 15,
resolver a equação, encontramos um número aproximadamente a 133 graus Fahrenheit. Significa que após 15 minutos, a temperatura do café naquela sala vai cair para 133 graus Fahrenheit. Bem, a linha C. Aqui, a pergunta é a seguinte. Qual será a temperatura? Melhor, desculpa, não a temperatura não. Após quanto tempo a temperatura terá caído para 100 ou vai cair para 100 graus Fahrenheit? Então, é só substituir aqui na temperatura, no T por 100, e resolvendo a equação teremos tempo aproximadamente a 30,2 minutos. Significa que o café terá esfriado para 100 graus Fahrenheit passados aproximadamente meia hora, 30 minutos no caso. Então, esta aqui é uma das aplicações das funções exponenciais. Temos aí a lei de esfriamento de Newton, é algo prático que se faz. Nós até podemos analisar o próprio gráfico, temperatura inicial aqui do café 200 e a temperatura praticamente limite, na qual o café vai esfriando, mas com a tendência de atingir e se equilibrar, até pelas leis de equilíbrio térmico, se equilibrar com a temperatura do ambiente, da sala, que é de 70 graus. Então, até a própria função é uma função exponencial. Este é um gráfico de uma função exponencial decrescente. Então, tem aqui como limite 70. Significa que vai esfriar, mas não há de passar dos 70. Não há de cair além dos 70. Ok, vamos ver outro exemplo, outra aplicação, que é do decaimento radioativo. Qual é o modelo que se usa para modelar situações que têm a ver com decaimento radioativo? Bem, aqui diz o seguinte. Se M0 é a massa inicial de uma substância radioativa com meia-vida H, então a massa restante ou remanescente, passado o tempo T, pode ser modelada seguindo a função mt é igual a m0 é elevado a menos rt, onde r é igual ao logaritmo natural de 2 sobre h, que é a taxa de decaimento relativo. Ora, então vamos ver um exemplo. Polônio 210 tem meia-vida de 140 dias. Então, supondo que a amostra dessa substância tem uma massa de 300 miligramas ou 300 miligramas, encontre a função mt igual a m0 vezes 2 elevado a menos t sobre h, que modela a massa restante passados t dias. Linha B. Encontre a função mt igual a m0 elevado a menos 0t, que modela a massa restante passados t dias. E encontre a massa restante passados 1 ano. Então, vamos tentar resolver esta situação. Bem, a linha A. Temos então a massa inicial daquela substância, 300 miligramas, e a meia-vida de 140 dias. Então, o montante remanescente, quantidade remanescente da massa depois de t dias é mt igual a 300 vezes 2 elevado a menos t sobre 140. Esta aqui, nesse caso, é a fórmula do modelo oferecido aqui para modelar de acordo com esta fórmula. A linha B, se usarmos este modelo aqui da linha B, então teremos esta fórmula.
esta fórmula. Veja que a taxa de relativo aqui, a taxa de caimento relativo é logaritmo natural sobre 140, que é a fórmula oferecida lá da fórmula de decaimento radioativo, da lei de decaimento radioativo. A linha C, nós usamos, então, essa função para encontrar o tempo, melhor, para encontrar o valor da massa restante passados um ano, que são 365 dias. Nesse caso, o resultado será, substituindo aqui, será 49,256. Ou seja, a massa restante desta substância aqui será 49 miligramas. Só por questão de curiosidade, aqui temos uma tabela de alguns elementos e o tempo, nesse caso a meia-vida. Meia-vida de um elemento é o tempo em que leva, que aquela substância leva para desintegrar metade da sua massa radioativa, daquela substância radioativa, para perder metade. Então, a cada aquele período de meia-vida, ele perde metade de sua massa. Então, por exemplo, temos aqui o carbono 14, tem um tempo de 5.730 anos para perder metade de sua massa radioativa. Temos aqui tantos outras substâncias, outros elementos químicos. Temos aqui urânio, de 4,5 bilhões de anos. Este carbono 14 é muito usado na datação de fósseis. Ok. Outra aplicação é a respeito de crescimento populacional. Imagine que nós temos aqui uma colônia de bactérias, é usado para modelar populações de diversos tipos. Então, por exemplo, em condições ideais, uma certa população de bactérias duplica a cada 3 horas. Então, inicialmente, há em uma colônia 1000 bactérias. Então, a linha A, encontre um modelo para a população de bactérias passadas T horas ou depois de T horas. Quantas bactérias terão restado na colônia ou haverá numa colônia ou nessa colônia depois de 15 horas? Então, vamos tentar modelar esse problema aqui. Bem, então, usando as fórmulas de modelação de crescimento populacional, temos 1000, que é a população inicial de bactérias, aqui, vezes 2. Na verdade, a população ela dobra a cada 2 horas, elevado a T sobre 3. T sobre 3. Então, a cada 3 horas. Então, temos aí esse modelo, onde T é medido em horas. Então, depois de 15 horas, o número de bactérias é N igual a 1000 vezes 2 elevado a 15 sobre 3. O resultado será 32.000 bactérias. Então, após 15 horas, veja que a população de bactérias vai subir de 1000 para 32.000. Então, o modelo aqui usado foi este. Ok, vamos lá então tentar modelar uma situação real para vermos um pouco sobre aplicações na prática. Ok, vamos dar um modelo de crescimento exponencial. Este.
N igual a N0 é elevado a kT, onde N0 é a população inicial, já que é um crescimento, vamos usar, imagine, para caso de crescimento populacional, então vamos usar esses parâmetros. N0 é a população inicial, K é a taxa de crescimento dessa população, T é o tempo, N é a população passado um tempo T. Ora, vamos então modelar um problema real da população daqui de Moçambique, indo para a INE, no site da INE, do Instituto Nacional de Estatística, nós conseguimos encontrar esses dados. O censo de 2007 aponta que a população moçambicana é de 20.632.434 habitantes. E o censo de 2017, o censo aqui são de 10 em 10 anos, subiu de 20 para 27.864.265 habitantes. Esses são dados oficiais reais aqui de Moçambique. Então vamos tentar modelar e fazer alguma projeção e comparar e contrastar com algumas projeções também oferecidas pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Ora, usando este modelo de crescimento populacional aqui, temos que é N igual a N0 elevado a kT. N0 é a população inicial. Usamos essa população inicial dos dados oferecidos aqui de 2007, do censo de 2007, que é esta. Está substituindo na fórmula, teremos esta aqui. Bem, aqui, na verdade, aqui substitui-se imediatamente 10, é uma situação daqui. Significa que aqui continuamos com TK, mas passados 10 anos, que é agora o dado de 2017, ficamos com o número da população em 2017, passados 10 anos, é este. Significa que substituindo teremos este valor aqui, esta equação. Vezes esse número, vezes E elevado a 10K. Esse 10 é o tempo, 10 anos, passado 10 anos, desde 2007 para 2017. E calculando aqui o valor do K, encontramos 0,03, o que significa que a população de Moçambique cresce a uma taxa de 3%. Note que as informações atuais é que a população mundial cresce a uma taxa de 1,2%. Mas a população moçambicana, com esses dados, nos dá aqui 3%. Com esses dados. Bem, então calculando aqui encontramos o modelo da população moçambicana. Então, se quisermos, por exemplo, encontrar o número da população, o número de habitantes em 2021, como é que a gente faz? A gente usa esse modelo. Se vê que é passados 14 anos o tempo, desde 2007, desde o valor inicial, da população inicial, passa 14 anos. Está substituindo aqui no T 14 e resolvendo este número, esta operação, nos dá um número aproximadamente a 31.401.771 habitantes. Bem, este aqui é um número, isso tudo é previsão, não significa que necessariamente a população tem que ser esta. Veja aqui, o número da projeção oferecida pelo Instituto Nacional de Estatística, o número oficial é este, 30.832. E nós aqui, quando modelamos, sabe, é claro que existe um pequeno erro de uma margem de erro aqui, uma diferença, mas mesmo este número oferecido pelo Instituto Nacional de Estatística também é projeção. Não significa que é exato, pode variar. Bem, essa aqui então, é um exercício prático de modelagem aqui
seguindo essas fórmulas. Bem, então para praticar um pouco, tenha estes exercícios aí propostos. Sugiro que resolva para aperfeiçoar as equações, a resolução de equações exponenciais, que são os tipos mais básicos, até os mais um pouco complexos, mas é só questão de ver com cuidado e encontrar. Bem, aqui estão, se você quiser se aprofundar mais, os livros aqui consultados são estes dois. Ok. Até a próxima ocasião. Bons estudos.